Minha esposa disse que o filho era meu, eu assinei a certidão e nunca questionei. Por 6 anos, paguei escola, cuidei, sustentei e agi como pai, até um teste de DNA feito por brincadeira provar que eu não era o pai biológico. Quando confrontei minha esposa, ela afirmou que isso não mudava nada, porque legalmente eu ainda era o pai. Fui à justiça de família, perdi por causa da presunção marital e acabei condenado a pagar pensão. Só depois, em um processo civil, consegui provar que ela sabia da verdade desde o início. Eles te dizem que sangue é mais grosso que água, mas em uma sala de tribunal, uma assinatura em uma certidão de nascimento é mais grossa que os dois. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Eu tenho 42 anos. Eu sou dono de uma empresa de construção de casas personalizadas na Carolina do Norte. Eu construo casas que custam 2 milhões de dólares. Eu trabalho com as mãos. Eu despejo fundações. Eu monto paredes. Eu li mais plantas arquitetônicas do que a maioria das pessoas leu livros, e eu assinei mais contratos do que consigo contar. Eu achava que entendia de papel. Eu achava que entendia o que uma assinatura significava. Acontece que eu não entendia porra nenhuma. Deixe-me te contar sobre minha esposa. O nome dela era Jéssica, 30 anos, o tipo de linda que deixa os homens burros. Ela tinha essa risada que podia encher um ambiente inteiro. Ela tinha esse jeito de tocar no seu braço quando falava com você como se você fosse a única pessoa no mundo. Eu a conheci em uma festa de inauguração da casa de um cliente. Eu tinha 36 anos. Ela tinha 24. Eu deveria ter sabido melhor. Mas quando uma mulher como aquela olha para um homem como eu, você não faz perguntas. Você simplesmente agradece a Deus e se segura firme. Nós casamos 8 meses depois. Ela engravidou na nossa lua de mel. E foi aí que minha vida virou uma mentira. Eu não sabia que estava vivendo. Noah nasceu em março de 2018, 7 libras, 4 onças, cabelo escuro cheio na cabeça. As enfermeiras colocaram ele nos meus braços e eu chorei. Não tenho vergonha de dizer isso. Homem grande feito eu soluçando como um bebê porque eu estava segurando meu filho, meu legado. A razão pela qual cada dia de 14 horas de repente fazia sentido. Eu assinei a certidão de nascimento sem hesitar. Nós éramos casados sob a lei da Carolina do Norte. Isso significava que eu era automaticamente o pai legal, a presunção conjugal, como eles chamam. Se você é casado com a mãe, quando a criança nasce, a lei presume que você é o pai. Sem perguntas. Aquela assinatura levou 3 segundos. Ela me custou 6 anos da minha vida, mas estou me adiantando. Durante 6 anos, eu fui o melhor pai. Eu sabia como ser. Eu treinava o time de T-ball do Noah. Todo sábado de manhã, eu estava naquele campo, ensinando aquelas crianças como segurar o taco, como olhar para a bola, como correr as bases. Noah não era a criança mais atlética do time, mas ele se esforçava bastante. E quando ele finalmente conseguiu rebater a bola além do montinho do arremessador, eu o peguei no colo e girei ele no ar como se ele tivesse ganhado a World Series. Eu pagava 30 mil dólares por ano pela escola particular dele, turmas pequenas, bons professores, o tipo de lugar onde eles realmente sabem o nome da sua criança. Eu criei um fundo para a faculdade quando ele tinha 6 meses de idade. Eu colocava 500 dólares todo mês. Quando a verdade veio à tona, já tinha 36 mil dólares naquela conta. Eu fiz tudo certo. Tudo que um pai deve fazer. E tudo isso foi construído sobre areia. Foi no aniversário de 6 anos do Noah, abril de 2024. Minha irmã veio de avião do Oregon para a festa. Ela é viciada nessas coisas de genealogia. Ela nos comprou esses kits de DNA de ancestralidade como presentes, aqueles em que você cospe num tubo e eles te dizem de onde seus antepassados vieram só por diversão. Ela disse, vamos descobrir se temos sangue viking. Ela disse, o rosto da Jéssica mudou no segundo em que viu aquelas caixas. Foi sutil. Se você não a conhecesse, não teria percebido. Mas eu conhecia ela. Eu vi o maxilar dela travar. Eu vi a mão dela congelar no copo de vinho. Ela riu e desconversou,
disse que achava essas coisas idiotas, disse que não queria o DNA dela em algum banco de dados corporativo. Eu vi ela jogar o kit dela no lixo mais tarde naquela noite. Mas eu esfreguei a bochecha do Noah mesmo assim. Ele achou engraçado, tipo um experimento engraçado. Eu coloquei o tubo no correio no dia seguinte. Eu não pensei nada sobre isso. Esse foi meu primeiro erro. 6 semanas depois, eu estava em um canteiro de obras. Estávamos montando uma casa de 5.000 pés quadrados em Davidson. Meu telefone vibrou, notificação de e-mail, linha de assunto, seus resultados de DNA estão prontos. Eu abri de pé no meio da serragem. Eu estava esperando ver algum gráfico de pizza, talvez alguma herança escandinava, talvez alguma irlandesa, algo para brincar no dia de ação de graças. O que eu vi fez minha visão embaçar. Os resultados de etnia mostravam que Noah era 42% europeu do Sul, 23% africano ocidental, 15% Oriente Médio. Eu sou alemão e escocês. Jéssica é polonesa e irlandesa. Não tem europeu do Sul em nenhuma das nossas famílias. Não tem africano ocidental. Não tem Oriente Médio. Eu sentei em uma pilha de madeira 2x4. Meu capataz perguntou se eu estava bem. Eu não consegui responder ele. A função de parentes de DNA mostrou algo pior. Meu primo tinha feito o teste 2 anos antes. Minha tia tinha feito. Eles deveriam ter aparecido como parentes do Noah. Eles não apareceram. Nenhuma única pessoa da minha família apareceu nos matches de DNA do Noah. Nenhuma. Eu disse para mim mesmo que era um erro do laboratório. Essas coisas acontecem, né? Amostras se contaminam. Resultados se misturam. Eu liguei para a empresa, esperei na linha por 40 minutos, finalmente consegui falar com uma pessoa. Ela foi muito profissional, muito calma. Ela disse que eles podiam rodar a amostra de novo. Ela disse que erros eram raros, mas não impossíveis. Eu paguei extra pelo processamento acelerado. 14 dias depois, eu recebi os mesmos resultados. 42% europeu do Sul, 23% africano ocidental, 0 matches com a minha família. Eu pedi um teste de paternidade de verdade, o tipo que vale em tribunal, credenciado pela ABB, cadeia de custódia documentada. Eu esfreguei a bochecha do Noah numa manhã enquanto Jéssica estava na aula de yoga. Eu esfreguei minha própria bochecha. Eu enviei pro laboratório. Os resultados chegaram 7 dias depois, probabilidade de paternidade 0,00%. Exclusão confirmada. Eu não era o pai biológico do Noah. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não fui para casa naquela noite para gritar. Eu não fui para casa para jogar coisas. Eu sou construtor. Eu resolvo problemas com precisão. Eu precisava de informação antes de fazer qualquer movimento. Eu entrei pela porta às 7 horas. Noah já estava na cama. Jéssica estava assistindo algum reality show no sofá. Ela sorriu para mim, perguntou sobre meu dia, como se nada estivesse errado porque para ela, nada estava errado. Ela estava vivendo essa mentira há tanto tempo. Parecia verdade. Eu coloquei os resultados do teste de paternidade no balcão da cozinha. Eu não disse uma palavra. Eu só observei o rosto dela. Ela pegou o papel. Ela leu. E aqui está a coisa que ainda me assombra. Ela não chorou. Ela não pediu desculpas. Ela ficou com raiva. Ela me disse que não importava. Ela me disse que eu era o pai do Noah, independentemente do que algum papel dizia. Ela me disse que 6 anos trocando fraldas e treinando tebol me tornavam o pai dele. Ela me disse que eu estava sendo dramático. Eu perguntei quem era o pai verdadeiro. Ela se recusou a responder. Ela disse que era irrelevante. Ela disse que eu deveria esquecer isso e seguir em frente. Foi aí que eu soube que ela estava esperando por esse momento há 6 anos. Ela tinha um roteiro preparado, uma defesa pronta, porque ela sempre soube que esse dia poderia chegar. Eu me mudei naquele fim de semana. Aluguei um apartamento de 2 quartos perto do meu escritório.
Eu entrei com o divórcio na segunda-feira de manhã, e entrei com uma moção para desestabelecer a paternidade sob o Estatuto Geral da Carolina do Norte 5013.13. Se você nunca ouviu esse termo, deixe-me explicar. É um procedimento legal onde você pede ao tribunal para decidir que você não é o pai legal de uma criança. Se for bem-sucedido, ele termina seus direitos e obrigações parentais, incluindo pensão alimentícia. Meu advogado de família estava cautelosamente otimista. Ele disse que a evidência de DNA era forte, mas me alertou sobre algo chamado presunção conjugal. Na Carolina do Norte, quando uma criança nasce durante um casamento, o marido é presumido ser o pai. Essa presunção é difícil de superar, mesmo com DNA. Ele disse que precisávamos provar fraude, não apenas que ela estava errada, que ela sabia e mentiu. Eu não tinha essa prova, ainda não. Tribunal de Família da Carolina do Norte, agosto de 2024. Um juiz conhecido por ser rigoroso estava presidindo. Eu sentei na mesa do peticionário com meu advogado. Jéssica sentou do outro lado com o dela. Ela parecia calma, quase presunçosa. O advogado dela argumentou que eu tinha assinado a certidão de nascimento voluntariamente, que Noah nasceu durante nosso casamento, que a presunção conjugal se aplicava, que eu tinha agido como pai do Noah por 6 anos, que eu o apresentei ao mundo como meu filho, que Noah não conhecia outro pai, que seria psicologicamente devastador romper esse vínculo. Meu advogado argumentou fraude, mas tudo o que tínhamos era o teste de DNA e a recusa de Jéssica de nomear o pai biológico. Isso não era suficiente para provar que ela sabia. Ela alegou que genuinamente acreditava que eu era o pai. Ela disse que estávamos tentando ter um bebê. Ela disse que nunca traiu. Ela sentou naquele banco de testemunhas e mentiu descaradamente. O juiz ouviu. Ele olhou para os resultados de DNA. Depois olhou para mim. Ele disse palavras que eu nunca vou esquecer. Sr. Hartwell, eu entendo sua dor, mas a lei na Carolina do Norte é clara. Você era casado com a Sra. Hartwell quando essa criança nasceu sob a presunção conjugal. Você é o pai legal do Noah. Você assinou a certidão de nascimento. Você agiu como pai dele por 6 anos. Você forneceu suporte financeiro. Você estabeleceu um vínculo parental. O peticionário não provou por evidência clara e convincente que a Sra. Hartwell cometeu fraude. Sem essa prova, eu não posso afastar a presunção. A obrigação principal deste tribunal é com o melhor interesse da criança. E o melhor interesse dessa criança é estabilidade. Ele negou minha moção para desestabelecer a paternidade, mas ficou pior. O divórcio prosseguiu. E porque eu era legalmente o pai do Noah, eu estava sujeito às diretrizes de pensão alimentícia da Carolina do Norte. O advogado de Jéssica apresentou minhas declarações de imposto. Elas mostravam que eu tinha ganho $320 mil no ano anterior. Minha empresa teve um ano bom. Nós completamos 4 grandes construções. O juiz aplicou as diretrizes do Estado, cálculo base, mais adicionais para escola particular e seguro-saúde. Ela também considerou o estilo de vida que Noah estava acostumado, $4.200 por mês até Noah completar 18 anos. Eu fiz a conta na cabeça enquanto o juiz ainda estava falando. 12 anos vezes 12 meses vezes $4.200, $604.800 por uma criança que não era minha, para uma mulher que me fraudou desde o primeiro dia. Eu consegui chegar até a garagem de estacionamento antes de vomitar. Jéssica saiu daquele tribunal sorrindo. Ela realmente sorriu para mim porque ela sabia que tinha ganhado. O sistema foi desenhado para protegê-la. A lei estava do lado dela. Ela tinha usado minha própria decência contra mim, minha vontade de ser pai, minha assinatura em um pedaço de papel que eu nunca deveria ter questionado. Eu fiquei sentado na minha caminhonete por 1 hora. Eu não conseguia dirigir. Eu não conseguia pensar. Eu liguei para minha irmã. Ela disse que talvez fosse hora de aceitar, seguir em frente, fazer as pazes com isso. Mas eu não sou feito assim. Eu não me rendo. Eu não aceito derrota. Eu construo coisas, e quando algo desaba, eu descubro o porquê, e eu construo de novo. Tinha que haver outro caminho. Eu demiti meu advogado de família naquela semana.
Ele era um bom homem, mas estava jogando o jogo errado. O tribunal de família era viciado. Todo o sistema foi desenhado em torno de uma frase, melhor interesse da criança, e os juízes interpretavam essa frase como queriam. DNA não importava. Verdade não importava. Só estabilidade importava. Só manter os cheques fluindo importava. Eu precisava de um tribunal diferente, um conjunto diferente de regras, um tipo diferente de advogado, advogado de litígio civil, especialista em tortas. O escritório dele tinha paredes cobertas com recortes de jornal sobre veredictos que ele tinha ganhado. Ele tinha esse jeito de olhar para você como se já estivesse planejando sua abertura. Eu contei tudo para ele, o teste de DNA, a decisão do tribunal de família, a obrigação de pensão de $600.000. Ele se recostou na cadeira. Ele disse 5 palavras que mudaram tudo. Nós processamos ela por fraude. Aqui está o que meu advogado me explicou. Tribunal de família e tribunal civil são 2 sistemas diferentes. Tribunal de família cuida de custódia, pensão e divórcio. Tribunal civil cuida de todo o resto, incluindo fraude. Representação fraudulenta tem 5 elementos sob a lei da Carolina do Norte. 1. Uma representação falsa de fato material. 2. Conhecimento de que a representação era falsa. 3. Intenção de induzir confiança na representação falsa. 4. Confiança justificável pela vítima. 5. Danos resultantes. Jéssica me disse que Noah era meu filho. Se ela sabia que não era, isso é elemento 1. E 2. Se ela pretendia que eu acreditasse, para que eu os sustentasse financeiramente, isso é elemento 3. Eu confiei na representação dela assinando a certidão de nascimento e gastando centenas de milhares de dólares. Isso é elemento 4. Eu sofri danos quantificáveis. Isso é elemento 5. O problema era provar o elemento 2, conhecimento. Precisávamos de evidência de que ela sabia. Meu advogado sorriu. Para isso serve a descoberta. Nós entramos com a ação no Tribunal Civil em outubro de 2024. Jessica Hartwell, ré, causa de ação, representação fraudulenta, infligimento intencional de angústia emocional. O advogado dela entrou com moção para arquivar. Ele argumentou que o Tribunal de Família já tinha abordado a questão da paternidade. Ele argumentou que permitir uma ação civil minaria a decisão do Tribunal de Família. O juiz do Tribunal Civil discordou. Ele disse que o Tribunal de Família determinou obrigações parentais. Tribunal Civil determina a responsabilidade por fraude. 2 questões separadas, 2 procedimentos separados. A descoberta começou em novembro. Foi aí que encontramos a arma fumegante. Meu advogado intimou os registros financeiros da Jéssica, extratos bancários voltando 7 anos, extratos de cartão de crédito, histórico de transações no Venmo, contas de e-mail. O advogado da Jéssica objetou tudo, mas o juiz concedeu a maioria dos nossos pedidos porque em litígio civil, a descoberta é ampla. Se pode levar a evidência relevante, você consegue. Os registros do Venmo chegaram primeiro, milhares de transações. A maioria era sem sentido: restaurantes, salões de beleza, compras online. Mas no começo de 2018, havia um padrão, múltiplos pagamentos para alguém chamado Ethan Carter, $50 aqui, $100 ali, sempre com descrições vagas. Obrigada pela noite passada. Você sabe pelo quê? Eu nunca tinha ouvido o nome. Jéssica nunca mencionou ele. Eu pesquisei nas redes sociais, encontrei ele em 30 segundos, ascendência mista, traços mediterrâneos, ancestralidade africana ocidental, de acordo com o próprio post dele sobre a família e herança, a mesma ancestralidade que apareceu nos resultados do Noah. Mas registros do Venmo não eram suficientes. Pagamentos podiam significar qualquer coisa. Precisávamos de prova. Ela sabia que Noah não era meu. Prova. Ela me enganou intencionalmente. Foi aí que os e-mails entraram. Jéssica tinha uma conta Gmail. Ela mal usava mais, mas e-mails não desaparecem a menos que você delete. E ela nunca deletou os de 2018.
O paralegal do meu advogado encontrou na página 412 da produção de documentos, um e-mail da Jéssica para Ethan Carter datado de 14 de fevereiro de 2018, um mês antes do Noah nascer. A linha de assunto era nós. O corpo do e-mail dizia: eu sei que isso é difícil. Eu sei que você queria que fosse seu, mas Ethan, nós dois sabemos que você não pode prover o que esse bebê precisa. Ethan tem dinheiro. Ethan tem estabilidade. Ethan quer ser pai desesperadamente. Ele não consegue enxergar direito. Eu vou deixar ele assinar a certidão de nascimento. Ele nunca vai questionar e nós vamos estar garantidos. Só fique quieto pelo bem do bebê, pelo nosso bem. Eu sempre vou te amar, mas eu tenho que ser inteligente sobre isso. Por favor, entenda. Eu li esse e-mail 4 vezes. Agora eu sei de cor. Ela sabia antes mesmo do Noah nascer. Ela sabia que planejou isso. Ela executou e achou que tinha escapado. Julgamento Civil, março de 2025, Tribunal Superior do Condado de Mecklenburg, júri de 12. O advogado da Jéssica tentou me fazer o vilão. Ele disse: eu era um ex-marido amargurado. Ele disse: eu estava tentando abandonar uma criança que eu criei. Ele disse que eu estava usando o sistema legal por vingança. Meu advogado deixou ele falar. Depois ele colocou aquele e-mail no projetor. A sala do júri ficou em silêncio. Eu observei os rostos deles. Eu observei eles lendo as palavras dela. Ethan tem dinheiro. Ele nunca vai questionar. Só fique quieto. Uma mulher na primeira fileira realmente soltou um suspiro. Jéssica chorou no banco das testemunhas. Ela disse que era jovem. Ela disse que estava com medo. Ela disse que cometeu um erro, mas o e-mail provou que não foi um erro. Foi um plano, um esquema financeiro de 6 anos. E eu era a vítima. O júri deliberou por 3 horas. Eles encontraram Jéssica responsável por representação fraudulenta e infligimento intencional de angústia emocional. Eles me concederam $275 mil em danos, 100 mil pela mensalidade da escola particular que eu paguei sob falsas premissas, 75 mil pelo fundo da faculdade, 100 mil por angústia emocional. A sentença foi registrada no mesmo dia. Agora aqui está a parte que importa. Aqui está o que meu advogado me explicou antes mesmo de entrarmos com a ação. A sentença civil não cancela a pensão alimentícia. Eu ainda tenho que pagar para ela $4.200 todo mês. É a lei. Pensão alimentícia para a criança, não para a mãe. Os tribunais não permitem que você compense um contra o outro. E aqui está outra coisa sobre a Carolina do Norte. É um estado favorável aos credores. Você não pode penhorar salários por sentenças civis, só por pensão alimentícia, impostos e empréstimos estudantis. Então o salário da Jéssica está seguro por enquanto, mas aqui está o que eles podem fazer. Penhora bancária. O xerife pode congelar as contas bancárias dela e tomar qualquer saldo acima do limite de isenção. Ela não pode guardar dinheiro. Ela não pode criar uma reserva. Qualquer coisa que ela deposite além do que precisa para sobreviver, eu posso tomar. Ônus sobre propriedade. A sentença automaticamente se anexa a qualquer imóvel que ela tenha no condado de Mecklenburg. Ela não pode vender uma casa. Ela não pode refinanciar. Ela nem pode comprar propriedade sem minha sentença seguindo ela. Se eu registrar uma transcrição da sentença em outros condados, o ônus segue ela lá também. O xerife pode penhorar propriedade pessoal dela, o carro, se ela tiver equity, joias, qualquer coisa de valor que não seja protegida por isenção. Ele pode leiloar e me dar os lucros. E a sentença acumula juros, 8% ao ano sob a lei da Carolina do Norte. Isso são $22 mil por ano só de juros. A dívida cresce mais rápido do que ela pode pagar. E ela nunca vai embora. Sentenças na Carolina do Norte duram 10 anos e podem ser renovadas. Essa dívida vai seguir ela pelo resto da vida se ela não pagar. Então, aqui está como funciona agora. Todo mês, eu escrevo um cheque para ela de $4.200. Pensão alimentícia, a lei diz que eu tenho que pagar,
E todo mês ela vive olhando por cima do ombro. Ela não pode manter dinheiro no banco. Ela não pode comprar nada bonito. Ela não pode construir um futuro porque no segundo que ela acumular qualquer coisa de valor, eu estou lá para tomar. Ela trabalha em uma empresa de faturamento médico agora, ganha cerca de $60.000 por ano. Depois do aluguel, depois dos mantimentos, depois do básico, não sobra muito. E o que sobra? Ela não pode guardar porque eu estou observando. Agora mesmo, ela é o que eles chamam de a prova de sentença. Ela não tem ativos que eu possa penhorar. Ela não tem propriedade que eu possa colocar ônus. Ela vive de salário em salário, mas a sentença não liga. Ela fica lá crescendo 8% ao ano, esperando. Se ela conseguir um aumento, eu estou lá. Se ela herdar dinheiro, eu estou lá. Se ela ganhar uma ação ou receber um acordo, eu estou lá. Se ela tentar comprar uma casa ou um carro com equity de verdade, eu estou lá. Ela não pode escapar. Ela não pode correr mais rápido. Ela nem pode se livrar disso na falência porque sentenças por fraude sobrevivem. Essa dívida é a sombra dela agora e sombras não vão embora. Meu advogado me perguntou se eu queria voltar ao tribunal de família. Agora que tínhamos o e-mail, agora que a fraude estava aprovada, nós podíamos entrar com uma nova moção para desestabelecer a paternidade sob a lei da Carolina do Norte. Se a ordem de paternidade foi emitida como resultado de fraude, o tribunal pode afastá-la. Eu pensei por cerca de 10 segundos. Depois eu disse, não, aqui está o porquê tribunal de família é imprevisível. Mesmo com o e-mail, a presunção conjugal ainda está lá. O estatuto diz que o tribunal pode afastar a ordem de paternidade, não deve, pode. Isso significa que é discricionário. O juiz pode decidir a meu favor, ou pode decidir que a estabilidade do Noah ainda importa mais que a fraude. Eu estaria apostando, mas a sentença civil, essa é minha. Essa é garantida. Já está registrada. Eu prefiro ter uma vitória certa do que arriscar outra derrota. Eu ainda vejo Noah a cada 2 fins de semana, quartas-feiras à noite, o acordo de custódia não mudou. A primeira vez que eu vi ele depois do veredicto, ele correu para mim como se nada tivesse acontecido. Ele não sabe a verdade. Ele tem 6 anos. Ele sabe que os pais dele não estão mais juntos. Ele sabe que mora com a mãe e visita o pai. Isso é tudo que ele precisa saber agora. Talvez um dia eu conte para ele quando ele for mais velho, quando ele puder entender, ou talvez eu não conte. Talvez algumas verdades não precisem ser faladas. O que eu sei é isso. Eu passei 6 anos amando aquele menino. Eu ensinei ele a andar de bicicleta. Eu segurei ele quando ele tinha pesadelos. Eu assisti todos os jogos de tebol. Eu vibrei em cada rebatida e isso não desaparece por causa de DNA e isso não desaparece porque a mãe dele é uma fraude. Eu não sou o pai biológico dele, mas eu sou o único pai que ele já conheceu. E talvez isso ainda signifique alguma coisa. Jéssica se mudou para um apartamento menor depois do julgamento. Ela teve que vender o carro bom. Ela dirige um Chevy Malibu de 10 anos. Agora ela saca os cheques em vez de depositar. Ela paga tudo em dinheiro ou ordens de pagamento, porque ela sabe que se colocar dinheiro no banco, eu posso tomar. Ela não sorri mais para mim. Quando trocamos o Noah, ela mal faz contato visual. Ela achou que tinha construído um império nas minhas costas. Ela achou que ia viver da minha renda por 18 anos. Ela achou que a lei era o escudo dela. Ela esqueceu que a lei tem mais de um tribunal. Eu estou te contando essa história porque quero que você entenda uma coisa. O sistema está quebrado. Tribunais de família não ligam para a verdade. Eles ligam para a estabilidade. Eles ligam para manter as crianças alimentadas. Eles vão te usar como um caixa eletrônico e chamar isso de justiça. Mas existem outros caminhos, outros tribunais, outras leis. Se alguém te fraudar, você pode processar. Se alguém mentir para você por ganho financeiro, você pode fazer pagar. Não vai desfazer o dano. Não vai te devolver os anos, mas muda o equilíbrio. Prova que a verdade ainda importa em algum lugar. Eu assinei uma certidão de nascimento quando tinha 36 anos.
Eu não li as letras miúdas. Eu não fiz as perguntas que deveria ter feito. Eu confiei na pessoa errada. Aquela assinatura me custou 6 anos de mentiras. Me custou centenas de milhares de dólares. Me custou a família que eu achava que tinha, mas não me custou tudo porque eu não desisti quando o tribunal de família bateu a porta na minha cara. Eu encontrei outra porta e eu arrombei ela. Eles te dizem que sangue é mais grosso que água, mas em um tribunal, papel é mais grosso que os dois. Eu aprendi isso da maneira mais difícil e eu fiz questão de que ela aprendesse também. E para vocês homens que estão pensando em casar, lembrem de uma coisa que o Johnny uma vez disse nos vídeos dele: preste atenção no estado onde você mora. Encontre tempo para ler as leis de divórcio do seu estado por conta própria. Você não precisa de um advogado para isso. E Johnny, obrigado meu amigo pelo que você faz.